Sejam bem-vindos a mais uma palestra deste curso de autoconhecimento. Na conferência anterior estudamos algumas leis de força e vimos como podemos aproveitar a corrente do som, ou corrente da vida, para levar o nosso trabalho interior a oitavas mais elevadas. Também aprendemos como neutralizar a lei da entropia, que nos leva constantemente a perder força em tudo que realizamos. Na conferência de hoje veremos como, depois de termos iniciado este caminho que nos conduz ao grande propósito da nossa existência, que é a autorrealização do nosso ser, podemos criar um centro de gravidade permanente na nossa consciência, para adquirir continuidade de propósito e perseverança no trabalho interior. Assim, o objetivo desta conferência é compreender a importância de dedicar toda a nossa existência ao trabalho interior e aprender como alcançar uma continuidade de propósito, que garanta o êxito nessa grande realização. Para entrarmos no contexto deste tema, vejamos primeiro o que é um centro de gravidade. Sabemos que a lei da gravidade atua em todo o universo. Observamos que os planetas giram em torno do Sol e que as luas giram em torno dos planetas. Esses astros são mantidos em suas órbitas por uma força gravitacional que os atrai continuamente. Graças a isso, o universo conserva ordem e organização. Caso contrário, tudo estaria disperso e sem qualquer estrutura. O centro de gravidade é o ponto para o qual convergem todas as forças ou energias. Também nós, em nossa psicologia, possuímos um centro de gravidade. O importante é descobrir onde colocamos esse ponto gravitacional, se nossos desejos, vontades e ações giram em torno da personalidade ou da consciência. No estado em que nos encontramos, tendemos quase sempre a gravitar em torno das coisas da personalidade. Porém, se quisermos avançar no trabalho espiritual, precisamos aprender a girar em torno da consciência. Devemos deslocar esse centro de gravidade se quisermos alcançar aquilo que nos propomos em nosso trabalho espiritual. Quando todas as forças ou energias estão concentradas em um mesmo ponto, o objetivo ganha força e torna-se mais realizável. E se alguém realmente aspira a alcançar a autorrealização, transformar-se de uma personalidade humana em um homem solar, de um homem solar em um super-homem e de um super-homem em um homem absoluto, é indispensável que exista continuidade de propósito. Todo ser humano tem um centro de gravidade, e esse centro de gravidade está naquilo a que nos dedicamos com continuidade de propósito. Veremos que, quando existe continuidade de propósito baseada em um objetivo definido, é certo que poderemos alcançá-lo. Mas, se estivermos dispersos, não obteremos resultados. E isso não acontece apenas no trabalho interior, mas em qualquer aspecto da vida. Por exemplo, uma pessoa que pratica piano desde a infância, dedicando várias horas por dia ao estudo e mantendo uma continuidade de propósito com a intenção de se tornar o melhor pianista do seu tempo, quando cresce acaba alcançando esse objetivo. E por que isso foi possível? Porque teve continuidade de propósito, algo que falta à maioria das pessoas que não mantém essa disciplina nem essa perseverança. Naturalmente, nós buscamos objetivos mais elevados do que qualquer conquista passageira da personalidade, pois aspiramos à autorrealização íntima do nosso ser. E se realmente desejamos alcançar a libertação, atingir a iluminação e despertar 100% da nossa consciência, então o nosso tempo e as nossas energias devem estar concentrados nesse objetivo, que é nos tornarmos homens solares. Mas, como existe dentro de nós uma multiplicidade de eus, o centro permanente de gravidade não pode existir de forma natural. É normal que nem todas as pessoas alcancem a autorrealização íntima. Sabemos que a autorrealização íntima do ser exige continuidade de propósito, e como é muito difícil encontrar alguém que possua um centro de gravidade permanente, não é de estranhar que sejam raras as pessoas que chegam à autorrealização. Mas acontece que, como vimos na conferência sobre mudança radical, não somos um, somos muitos. E por isso é muito difícil manter continuidade de propósito em relação a qualquer objetivo. Queremos nos autorrealizar, mas dentro de nós não existe um indivíduo responsável que possa alcançar esse objetivo. Quem seria esse indivíduo responsável? Seria a nossa consciência. Mas a nossa consciência quase nunca se expressa, porque não permitimos que ela se manifeste. Em seu lugar, existe uma multiplicidade de defeitos psicológicos que acabam controlando nosso corpo físico. Cada um desses indivíduos pensa de maneira diferente, deseja coisas diferentes e tem interesses e conceitos próprios.
Isso nos impede de manter uma continuidade de propósito que realmente nos permita alcançar os objetivos que estabelecemos. Podemos confirmar isso lembrando-nos de ocasiões em que começamos algo com grande entusiasmo e, pouco tempo depois, perdemos completamente o interesse. Então surge em nós um outro eu, muito diferente daquele que estava cheio de entusiasmo, com novos interesses e um total desânimo em relação ao que havíamos iniciado. Vemos isso até nas coisas mais simples, quando escolhemos e compramos algo com grande entusiasmo e, poucos dias depois, começamos a perceber defeitos e achamos que outro modelo seria melhor ou mais bonito. Isso acontece porque aquilo que um eu afirma em determinado momento não tem verdadeira seriedade, pois logo depois aparece outro eu com uma opinião contrária. Enquanto não existir dentro de nós um indivíduo responsável que assuma a direção e oriente positivamente o nosso corpo físico, ou seja, a consciência, será muito difícil ter continuidade de propósito. Muitas pessoas vivem dentro de nós, e cada uma tem sua própria maneira de pensar e de agir. 97% da nossa essência está aprisionada na nossa multiplicidade de formas negativas de ser. O que queremos hoje, odiamos amanhã. Aquilo pelo que hoje nos entusiasmamos, amanhã já não nos agrada. O que hoje nos interessa, amanhã perde totalmente o valor. É por isso que temos tanta dificuldade em alcançar objetivos e metas. E é exatamente essa mesma dificuldade que nos impede de alcançar o objetivo final, o grande propósito da nossa existência, que é a libertação total e o despertar de 100% da nossa consciência. Enquanto não aprendermos a manter continuidade de propósito no trabalho da morte psicológica, para que a consciência possa se manifestar de maneira constante, não nos tornaremos aquele indivíduo responsável que leva a sério o trabalho interior até uma conclusão bem-sucedida. Devido à multiplicidade de eus que existe dentro de nós, o verdadeiro sentido de responsabilidade praticamente não existe em nós. Muitas pessoas recebem este conhecimento com um desejo sincero de autorrealização e até com muita força interior. Porém, poucas perseveram até alcançar o objetivo final. E isso acontece porque, enquanto não tivermos um centro de gravidade permanente em torno desse objetivo, com continuidade de propósito nos aspectos que nos conduzem a ele, não conseguiremos alcançá-lo. O eu que hoje deseja se realizar amanhã será substituído por outro, mais interessado nas coisas da vida e da personalidade. E o fato é que este trabalho é totalmente prático e deve ser realizado por nós mesmos. Ninguém pode fazer esse trabalho por nós. Ninguém pode nos salvar de nós mesmos. A maior ajuda que podemos receber vem dos mensageiros que nos mostram o caminho e demonstram, com suas próprias vidas, que a libertação e a iluminação são possíveis. Mas o trabalho em si deve ser feito individualmente por cada um de nós. Portanto, se quisermos avançar nesse trabalho, precisamos criar um centro de gravidade permanente em torno dele. Muitas pessoas chegam a estes estudos com força e entusiasmo, mas com o tempo perdem o ânimo e deixam de se interessar por esse conhecimento, pelo trabalho interior, pela morte psicológica e pela transmutação sexual. Então abandonam definitivamente esses estudos e acabam sendo engolidas pela vida. Evidentemente, se não lutamos contra a vida nos devora, e são raros os aspirantes que realmente não se deixam absorver por ela. Também acontece que muitos se afastam do trabalho interior por qualquer motivo, seja justo ou injusto, importante ou insignificante. Então acabam ingressando em alguma escola pseudo-esotérica, onde lhes pedem apenas que se tornem crentes, fazendo-os acreditar que, participando de reuniões ou cerimônias e contribuindo financeiramente, alcançarão progresso interior. Ou ainda que, ocupando cargos de liderança nessas instituições, já estão avançando espiritualmente. Assim, acabam estagnando no progresso interior e enganando a si mesmos. Isso acontece porque a pessoa não soube manter continuidade de propósito em seu trabalho interior e prefere buscar um caminho onde lhe prometem uma salvação fácil. Todo esse ir e vir, toda essa mudança constante entre escolas, seitas e religiões, deve-se à multiplicidade de eus que lutam dentro de nós pela própria supremacia. O próprio indivíduo não passa de uma máquina que às vezes serve de veículo para um eu e às vezes para outro. E alguns eus místicos se iludem, depois de abandonarem esta ou aquela seita chegam a acreditar que são deuses, brilham como fogos fatos e finalmente desaparecem.
Na realidade, o mais comum é que as pessoas se entusiasmem com a possibilidade de despertar a consciência e, depois de algum tempo, abandonem esse objetivo. O raro, aquilo que quase não acontece, é alguém perseverar no trabalho sobre si mesmo até conseguir tornar-se um homem solar. E a criação do homem solar não é possível se antes não estabelecermos dentro de nós um centro de gravidade permanente. Mas o que é um homem solar? Vejamos isso. Um homem solar é aquele que consegue desenvolver dentro de si os germes solares que lhe permitem criar-se internamente e servir aos interesses do experimento solar. Mas o que é o experimento solar? É esta criação realizada por Deus, o sagrado Sol absoluto, que, como vimos na Conferência 28, é constituído por um conjunto de Cristos que formam aquilo que se chama o Cristo universal. Assim, o experimento solar é a obra que o Sol realiza com o objetivo de permitir que as centelhas divinas se desenvolvam como homens solares, ou seja, como seres que despertam 100% da consciência, que desenvolvem o seu Cristo individual, o seu fogo interior, e se tornam parte ativa desse Cristo universal. A razão pela qual o universo, as galáxias, os planetas e os seres humanos deste e de outros mundos foram criados é permitir que as centelhas que emanam do Sol absoluto, em busca de sabedoria através da experiência, tenham a possibilidade de se tornar homens solares. Embora a ciência oficial não saiba ou não admita, a grande maioria dos planetas do Sistema Solar possui vida inteligente. E essa vida existe com o mesmo propósito, que é produzir homens que trabalhem sobre si mesmos e despertem toda a sua consciência. Esse é o propósito de toda a criação. Para isso, dentro de cada ser humano existem germes solares que tornam possível alcançar esse objetivo. Mas o que são esses germes solares? São a energia sexual criadora que se encontra nas nossas gonadas sexuais, nos homens nos testículos e nas mulheres nos ovários. Utilizando a transmutação dessa energia de maneira correta e positiva, podemos criar a nós mesmos. Em outras palavras, todos somos um homem solar em potencial. Entretanto, nem todos os germes solares chegam a germinar ou a se desenvolver. Nem todas as sementes dão fruto, e a grande maioria se perde. E por que isso acontece? Como vemos na famosa parábola do semeador do Mestre Jesus, algumas sementes caem no caminho e são comidas pelos pássaros, outras caem entre as pedras, germinam mas não conseguem criar raízes e acabam secando. Outras caem entre ervas ou espinhos e são sufocadas e destruídas. E outras, por sua vez, caem em terra fértil, e são essas que germinam, crescem e se desenvolvem. Assim acontece conosco. Temos dentro de nós essa semente ou germe solar, mas precisamos de circunstâncias favoráveis para que ela possa se desenvolver. Então, quais são os requisitos para que esses germes solares germinem dentro de nós? Em primeiro lugar, precisamos que 3 aspectos do nosso corpo estejam em boas condições. A mente deve estar em boas condições, pois é com ela que vamos refletir, imaginar conscientemente e usar o livre-arbítrio para negar os nossos desejos. Se uma pessoa tiver problemas mentais a ponto de não conseguir refletir sobre os próprios erros, não poderá realizar o trabalho interior nesta existência. A coluna vertebral também deve estar em boas condições, pois é através da medula espinhal que a energia sexual criadora sobe, permitindo a criação dos corpos existenciais do ser por meio da prática do suprassexo. A coluna não pode estar quebrada. Pode haver uma hérnia ou algum desvio, isso não é problema, mas se a coluna estiver quebrada a pessoa ficará incapacitada e não poderá elevar a energia. O aparelho sexual também deve estar funcional para permitir o desenvolvimento dos germes solares. Se uma pessoa tiver feito laqueadura das trompas ou vasectomia, esses processos podem ser revertidos por meio de uma operação de recanalização, e assim a pessoa teria novamente a oportunidade de realizar o trabalho de autorrealização nesta existência. Mas se a pessoa perder partes importantes do sistema reprodutivo, de modo irreversível, não poderá realizar o trabalho de transmutação sexual para criar os corpos existenciais do ser. Nesse caso, poderá trabalhar apenas a morte psicológica e o sacrifício pela humanidade, procurando transcender esse karma e negociar com a lei divina para que, na próxima existência, tenha a oportunidade e as condições de realizar o trabalho da autorrealização. Além da necessidade de ter esses 3 aspectos do corpo físico em condições normais, a pessoa deve possuir o conhecimento objetivo dos 3 fatores da revolução da consciência, aplicado na prática.
Deve saber eliminar os defeitos psicológicos por meio da morte em marcha e da meditação reflexiva. Também deve saber como criar os corpos existenciais do ser por meio da prática do suprassexo ou da transmutação sexual, conhecendo passo a passo essa prática e os seus requisitos, que são fidelidade, castidade e amor. E deve ainda saber como gerar Dharma para pagar as dívidas kármicas, trabalhando pela humanidade e desenvolvendo o amor consciente. Tendo um corpo físico em boas condições e possuindo esse conhecimento com clareza, o terceiro requisito será alcançar a continuidade de propósito em cada uma das práticas que permitirão alcançar o êxito nesse maravilhoso propósito que tem a nossa existência. E isso é válido em todo o universo. Qualquer raça criada pelo Sol não tem outro objetivo na natureza senão servir aos interesses desta criação e do experimento solar. Todas as centelhas que emanam do Absoluto vêm com esse propósito, e de cada uma das raças que existiram neste planeta o Sol obteve alguns triunfos, colhendo pequenos grupos de homens solares. Estes foram os homens que, ao longo da história do planeta, conseguiram despertar a consciência. Infelizmente, porém, a maioria das pessoas atualmente não se interessa por esse trabalho. E são muito poucos aqueles que realmente atendem aos requisitos de que estamos falando. E acontece que, se o Sol fracassa em seu experimento, perde todo o interesse por determinada raça, que fica então condenada à destruição e à involução. Quando uma raça já deu os seus frutos, ela desaparece progressivamente ou perece violentamente através de grandes catástrofes. Isso ocorre com o propósito de permitir um processo de revitalização do planeta, dando lugar à formação de uma nova raça que iniciará todo o seu processo de desenvolvimento a partir de sua idade de ouro. Um exemplo simples para compreender isso seria o seguinte: se semeamos sementes na terra e essas sementes não germinam nem dão frutos, o que faríamos? Eliminaríamos aquela colheita perdida e prepararíamos novamente a terra para plantar uma nova safra. Assim também acontecerá com esta humanidade. Se esta raça ariana, que é a quinta raça produzida por este planeta, já não dá frutos, e se as pessoas querem definitivamente degenerar, então essa raça estará condenada à destruição. Este planeta vive agora esse momento. Esta raça já foi condenada à destruição, porque quase não existem pessoas verdadeiramente interessadas em se regenerar. A humanidade está profundamente degenerada e, o pior de tudo, defende e celebra essa degeneração com orgulho. Já vivemos os tempos finais desta raça, que pouco a pouco será eliminada por meio de catástrofes e guerras. Porém, aqueles que ainda quiserem trabalhar sobre si mesmos e conseguirem pelo menos regenerar o corpo físico e o corpo vital poderão participar de um êxodo e tornar-se os primeiros colonizadores da próxima raça. É justamente porque estamos vivendo este momento crítico que o conhecimento foi aberto a toda a humanidade e está sendo ensinado de forma pública, para encontrar e dar oportunidade àqueles que ainda anseiam pela regeneração e pela libertação. Portanto, devemos compreender que somente trabalhando sobre nós mesmos com verdadeira continuidade de propósito, e com um completo senso de responsabilidade moral, poderemos nos tornar homens solares. E isso implicará consagrar toda a nossa existência ao trabalho esotérico sobre nós mesmos. Portanto, para alcançarmos um centro de gravidade em torno da nossa consciência que nos conduza à autorrealização, a primeira coisa que precisamos fazer é tomar uma decisão muito importante. Devemos investigar a nós mesmos e perguntar com sinceridade se estamos realmente dispostos a dedicar toda a nossa existência a esse propósito. Essa pode ser a decisão mais importante de nossas vidas. Precisamos buscar, por meio da morte psicológica e do silêncio interior, verificar se é realmente a nossa consciência que impulsiona essa decisão e não uma simples paixão momentânea movida por algum eu. E, se essa decisão for realmente firme, devemos compreender que, para estabelecer um centro de gravidade em torno dela, precisamos dedicar o nosso tempo a esse propósito. Devemos trabalhar constantemente para eliminar os defeitos psicológicos que se manifestam tentando nos desviar desse norte claro que estabelecemos. O centro de gravidade pode ser resumido em uma palavra: tempo. O nosso centro de gravidade estará sempre em torno daquilo a que dedicamos a maior parte do nosso tempo. Normalmente, as pessoas têm o seu centro de gravidade em torno da profissão,
o médico em suas consultas e prescrições, a dona de casa nas tarefas do lar e nos cuidados com os filhos, o músico nos ensaios e apresentações, o arquiteto em seus projetos e construções, e assim por diante. Mas todas essas coisas pertencem à personalidade. Podem nos levar a obter resultados materiais ou pessoais nesta existência, porém não nos conduzem a nada que realmente transcenda o tempo ou nos permita alcançar o verdadeiro propósito da nossa existência. E acontece que os nossos 3% não têm nenhum interesse pelas coisas subjetivas da personalidade. O que realmente interessa ao nosso ser é nascer, isto é, criar os corpos existenciais do ser, morrer, que significa liberar e despertar a consciência, e ajudar os outros a conhecer o caminho da autorrealização. Esse é o verdadeiro trabalho do nosso ser. É o próprio ser quem conhece o caminho que nos levará de volta às estrelas. Por isso, devemos manter continuidade de propósito no trabalho do nosso ser. Se analisarmos como utilizamos o nosso tempo ao longo do dia, veremos que o dedicamos à família, ao trabalho material, aos compromissos sociais e ao lazer, redes sociais, filmes, séries e muitas outras coisas relacionadas à personalidade. Então percebemos como é pouco o tempo que dedicamos às coisas da consciência. Por isso, devemos nos encorajar a iniciar uma mudança gradual, começando a retirar tempo da personalidade para dedicá-lo às práticas voltadas ao despertar da consciência. Devemos desenvolver disciplina na meditação sobre os defeitos lascivos que nos levam à fornicação e nos impedem de alcançar a castidade. Também devemos criar disciplina no trabalho com todos os defeitos que se manifestam diariamente e impedem a expressão da nossa consciência. Precisamos estabelecer disciplina nas práticas de nascimento espiritual e de sacrifício pela humanidade. Devemos fazer esforços para desenvolver a concentração e o relaxamento, buscando alcançar a projeção astral, para nos comunicarmos diretamente com o nosso ser e investigar conscientemente nas dimensões superiores da natureza. Toda prática exige paciência, disciplina e continuidade de propósito. Essa mudança deve ser gradual, porque mudanças fanáticas não produzem resultados reais. O ideal é ir se afastando pouco a pouco das coisas da personalidade. Por exemplo, se dormimos 9 horas por noite, podemos reduzir 2 horas do sono e dedicar 1 hora ao suprassexo e outra à meditação, mantendo isso de forma constante ao longo do tempo, com determinação e continuidade de propósito. Podemos retirar também algumas horas que antes eram dedicadas ao lazer e passá-las a dedicar à prática de vigiar e orar, que aprendemos na Conferência 21, ou às práticas de transferência de fundos e negociação com a lei, que aprendemos na Conferência 13, sustentando tudo isso com perseverança. Assim, pouco a pouco, retiramos tempo das coisas da personalidade e passamos a dedicar parte desse tempo ao sacrifício pela humanidade, falando com outras pessoas sobre aquilo que aprendemos e experimentamos com este conhecimento. E, acima de tudo, devemos permanecer em constante autoobservação e morte psicológica, eliminando a cada momento os eus que querem se manifestar em nós. Esses eus apenas nos fazem perder força e interesse pelo progresso espiritual, conduzindo-nos novamente às coisas da vida e da personalidade. Devemos compreender que, no trabalho interior, não podemos nos permitir a versatilidade. Aqueles que hoje trabalham sobre a própria psique e amanhã se deixam absorver pela vida, aqueles que buscam evasões ou justificativas para abandonar o trabalho esotérico, acabarão degenerando e evoluindo. Alguns adiam o trabalho, deixam tudo para amanhã enquanto procuram melhorar a situação econômica, sem perceber que o experimento solar é algo muito diferente dos seus critérios pessoais e dos seus projetos. O nosso ego é lunar, e não é algo simples tornar-se um homem solar enquanto carregamos a lua dentro de nós. Na conferência número 9, quando falamos das infradimensões que existem no nosso abdômen inferior, vimos que temos 2 luas dentro de nós, a lua visível e a lua invisível. Explicamos que a lua visível representa o fascínio que sentimos pelas coisas da personalidade e todos aqueles defeitos que carregamos e que muitas vezes até parecem virtudes. Esses defeitos são fáceis de perceber, mas costumamos justificá-los porque os consideramos algo normal. Já a lua invisível corresponde à parte mais obscura da nossa psicologia e representa os defeitos mais pesados, que só aparecem em certos momentos e sob determinadas circunstâncias. Da mesma forma, a própria Terra também possui 2 luas. A primeira é a lua que vemos todas as noites, conhecida internamente como Naema. A segunda chama-se Lilith e está um pouco mais distante do que a lua branca.
Os astrônomos costumam ver Lilith como um corpo muito pequeno, semelhante a uma lentilha. Essa é a chamada Lua Negra. Lilith, em sua órbita, aproxima-se da Terra em determinadas épocas do ano e, quando isso acontece, ativa os defeitos mais pesados na psicologia das pessoas. As forças mais sinistras do ego chegam à Terra a partir de Lilith e produzem resultados psicológicos subhumanos e bestiais. Muitos crimes violentos, assassinatos monstruosos e atos extremos que aparecem nas notícias estariam relacionados a essas ondas vibratórias associadas a Lilith. A dupla influência lunar, representada no ser humano através do ego que carregamos, faz de nós um verdadeiro fracasso espiritual. Se não compreendermos a urgência de dedicar toda a nossa existência ao trabalho sobre nós mesmos, com o propósito de nos libertarmos dessa dupla força lunar, acabaremos sendo absorvidos pela Lua, evoluindo e degenerando cada vez mais em estados que podem ser considerados inconscientes e infraconscientes. O mais grave é que não possuímos uma verdadeira individualidade. Se tivéssemos um centro de gravidade permanente, trabalharíamos com muita seriedade até alcançar o estado solar. Existem muitas desculpas nesse caminho, muitas evasivas, e inúmeros atrativos fascinantes, que frequentemente tornam difícil compreender a verdadeira urgência do trabalho esotérico. Esperamos que possamos chegar a essa compreensão, e que esta conferência tenha ajudado você a obter maior clareza sobre como estabelecer um centro de gravidade permanente em torno do seu próprio trabalho interior. Sem mais delongas, convido você para a próxima conferência, na qual abordaremos um tema importante e interessante: a família e os apegos. Nesse tema falaremos sobre o verdadeiro valor da família, os diferentes tipos de família e também sobre a estagnação e os conflitos que o apego pode gerar. Muito obrigado a todos e tenham um excelente restante de dia.